A última coisa que a gente tem que ver sobre o se é uma nova forma, né, de desenvolver a ideia usando esse comando. Uma forma diferente. Já viu se não, se então. Tem alguns exercícios aqui e aí eu vou deixar para vocês fazerem eles. Depois eu vou transcrever. E o último é o se não, se encadeado, né? Então, por exemplo, às vezes é necessário realizar mais que duas checagens. São nestas situações que utilizamos a sequência de se não encadeados. A gente viu no pseudocódigo anterior que a gente faz só duas checagens quando a gente está olhando os números positivos e negativos, né? E se a gente quisesse criar um pseudocódigo onde a gente tivesse três opções diferentes? A primeira opção era checar se o número é maior que zero, e aí a gente escreveria positivos ou números maiores que zeros. A segunda opção poderia ser quando o valor n, né, da variável, de uma variável qualquer, fosse menor que zero. A gente poderia escrever números menores que zero. E quando o número fosse igual a zero. E aí ele escreveria número é igual a zero. Não, são três opções. Na verdade, você pode criar, né, essa estrutura de si para tratar com n possibilidades. Né? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades diferentes. Em termos de geração de pseudocódigo, isso é válido, mas em termos em qualidade de código, isso não é tão interessante, como a gente vai ver nas outras disciplinas. Então, aqui a gente tem a seguinte coisa. A gente tem essa nova instrução, que ela é escrita assim, certo? Se eu tenho só, vamos fazer um apanhado geral. Se a gente está usando a instrução se e a gente só tem uma condição, a sintaxe é essa, né? Se a condição for verdadeira, então o que está aqui dentro dela vai ser executado. Então a gente tem uma ação, ou um bloco de ações, né? O bloco é aqui. Bloco de ações. A segunda opção é onde a gente tem se verdade, né? Vou colocar aqui, né, só em formato de condição, né? Se essa condição for verdadeira, a gente vai executar esse bloco aqui de ações. Se a condição for falsa, a gente vai executar esse outro bloco de ações. Certo? O que a gente tem agora é uma estrutura onde a gente pode ter mais de uma condição, né? Se, então, aqui vai ser a execução do caso verdade, ó. Caso verdade, a gente executa esse bloco. E aí o que vai ser diferente, a gente vai ter o se não, se, com uma outra condição, que é essa verdinha. Então, se esse bloco aqui for verdade, agora esse bloco de instrução aqui vai ser executado. Se não, vamos continuando, ó. Se não, se a gente tem a terceira condição, né? Ó. Então, se esse terceiro bloco for verdadeiro, essa terceira condição for verdadeira, a gente pode executar os blocos aqui em azul, né? Se
Se não, a gente pode finalizar aqui, ó. Esse aqui vai ser no falso. E aí a gente tem um fim se, né? Então a gente teria mais ou menos esse tipo de sintaxe, né? Você tem várias condições, não, aqui é a condição vermelha, né? Condição 1. E aqui eu vou deixar em vermelho só para diferenciar, ó. Se a condição 1 for verdadeira, o bloco vermelho vai ser executado. Se a condição 2 for verdadeira, o bloco verde vai ser executado. Se a condição 3 for verdadeira, o bloco 3 vai ser executado. Se a condição 3 for falsa, o bloco 3 vai ser executado. Tá? Então, como é que a gente usa essa estrutura para resolver lá, criar um algoritmo para checar se o número é maior que 0, menor que 0 ou igual a 0? 5, 6, 7. Então, a gente pode ter algo do tipo uma variável inteira, né? Inteiro. Uma variável do tipo inteiro recebe o valor 1. Se n é maior que 0, então, vou até escrever diferente, ó. Escreva n é maior que 0. Se não, se outra cor, n é menor que 0, então a gente vai escreva n é menor que 0. Se não, a gente vai ter escreva n é igual a 0. 8. Fim se. Vocês notaram que na linha 6 eu não precisei checar, né, se n é igual a 0 para poder escrever n é igual a 0, né? Por que é que isso aconteceu? A gente vai fazer a seguinte checagem, ó, em ordem. Como eu já havia dito, a leitura do código é de cima para baixo. Então, primeiro a gente testa se o número é maior que 0. Se isso for falso, a gente faz um segundo teste. N é menor que 0? Se isso for falso, a única opção é n ser igual a 0. Eu não preciso explicitar esse valor. Então, a gente tem o que a gente chama de árvore de decisões, ó. N é maior que 0, falso ou verdadeiro. Se isso for verdadeiro, ele vai escrever, ó, maior que 0. Se isso for falso, a gente faz uma segunda checagem, né? N é menor que 0. Se isso for verdadeiro, ele vai escrever, ó, menor que 0. Se isso for falso, né, a única opção que sobra é ele ser igual a 0. Certo? Então, aqui você tem, ó, 3 blocos de ações sendo executados, né, e 2 condições sendo checadas. Logicamente, o igual a 0 e o menor que 0 estão relacionados diretamente aqui com o n menor que 0. E a expressão n menor que 0 está relacionada com n maior que 0.
e maior que zero está relacionado com maior que zero, né? Então, se a gente for simular aqui a execução desse código, a gente vai ter o seguinte, ó. Partindo do início, vem para a linha 1, a gente cria um espaço na memória e coloca o valor 1. Depois a linha 2, a gente pega qual que é o valor de n na memória, n é igual a 1. 1 é maior que 0? Não. Se não é, vem, pula. Se isso aqui é falso, né? Opa, não, é errado, né? N é maior que 0, isso aqui é verdade, né? Então ele não pula. Ele para bem aqui e escreve n é maior que 0. Ou seja, nosso código seguiu nessa direção. Se n for 0, que é o caso da terceira condição, a variável aqui na memória vai ser igual a 0. Depois faz uma checagem, substitui n por 0 pelo valor que está armazenado na memória. N maior que 0, isso aqui vai ser falso. Se isso é falso, ele pula aqui da linha 2, vai para a linha 3, para a linha 4. Olha qual é o valor atual de n. 0 é menor que 0, isso aqui é falso. Pula a linha 5, vai lá na linha 6, né? Se não, vai lá para a linha 7, ele escreve na tela n é igual a 0. Depois ele vai para a linha 8 e finaliza, e o programa é encerrado. Certo? É assim que a gente consegue encadear, né? Se não, se não, se não. E aí, como eu disse, ela vai gerar essa árvorezinha de decisão para várias coisas, né? Você pode ter várias opções diferentes. Certo? Então, é um conjunto de regras que você faz para poder manipular o código, né? Então, com isso a gente termina, né? Eu não sei se eu coloquei exercícios aqui. Tem alguns exercícios de fixação e eu vou colocar todos esses exercícios de fixação, né, para vocês resolverem para a próxima aula, né? Então, com isso a gente termina e até a próxima.